A noite estava silenciosa, o vento soprava no terraço e as luzes da cidade brilhavam ao fundo. Ela riu de algo bobo, como sempre fazia com ele, sem imaginar o que viria a seguir. De repente, ele segurou sua mão com força e disse: "Não dá mais para esconder. Casa comigo agora." Você já imaginou ser pedida em casamento pelo seu melhor amigo? Curta se acredita que as melhores histórias de amor nascem da amizade. Comente. Você teria coragem de dizer sim ali, sem pensar duas vezes? Inscreva-se, porque essa história vai te arrepiar do começo ao fim. A noite estava silenciosa. O vento soprava no terraço e as luzes da cidade brilhavam ao fundo. Helena respirava fundo o ar fresco que carregava o aroma de jasmim do jardim abaixo, seus dedos tamborilando nervosamente na grade de ferro enquanto contemplava os pontos luminosos que se espalhavam como estrelas caídas pela metrópole. Ao seu lado, Daniel observava cada movimento dela com aquela intensidade que ela havia aprendido a reconhecer, mas que hoje parecia diferente, carregada de uma urgência que fazia o ar entre eles vibrar de expectativa. Lembra quando éramos crianças e você dizia que um dia seríamos vizinhos para sempre? A voz dele cortou o silêncio, suave como sempre, mas havia algo ali que fez o coração de Helena acelerar sem motivo aparente. Ela virou-se para encará-lo. Os olhos castanhos dele refletindo as luzes da cidade como pequenos fogos dançando na escuridão. Por um momento, foi como se voltassem no tempo. Helena tinha 8 anos quando conheceu Daniel. Era uma manhã de setembro, o primeiro dia em sua nova escola, quando seus pais se mudaram para aquele bairro tranquilo. Ela segurava a alça da mochila cor-de-rosa com tanta força que seus dedos doíam, os cabelos castanhos presos em 2 tranças que balançavam conforme caminhava pelo corredor que parecia infinito. O cheiro de giz e detergente impregnava o ar, misturado ao barulho ensurdecedor de crianças correndo e gritando pelo pátio. Foi quando tropeçou. Os livros se espalharam pelo chão em um estrondo que fez todas as cabeças se virarem na direção dela. As bochechas queimaram de vergonha enquanto se abaixava para recolher os objetos, os olhos marejando de humilhação. Era então que uma mão pequena, mas firme, apareceu em seu campo de visão, oferecendo ajuda. Daniel tinha o mesmo tom de pele dourado que mantinha até hoje, os cabelos escuros bagunçados pelo vento e um sorriso que conseguia iluminar qualquer ambiente. "Eu sou Daniel", disse ele, ajudando-a a juntar os lápis coloridos que haviam rolado para debaixo da mesa. "Você deve ser a menina nova que minha mãe comentou. Minha casa fica bem do lado da sua." Daquele dia em diante, eram inseparáveis. Daniel a esperava todas as manhãs na calçada, os dois correndo juntos até a escola, enquanto discutiam sobre desenhos animados ou planejavam aventuras para depois das aulas. Ele tinha o dom de transformar os momentos mais simples em memórias mágicas. Quando Helena chorava porque havia esquecido o dever de casa, Daniel dividia o dele com ela. Quando ele machucava o joelho brincando de futebol, Helena era a primeira a correr até ele com um curativo e palavras de consolo que sempre conseguiam arrancar um sorriso, mesmo em meio às lágrimas. Os anos passaram como páginas sendo viradas em um livro de aventuras. A adolescência chegou carregada de inseguranças e descobertas. Helena se lembrava perfeitamente da primeira vez que sentiu borboletas no estômago por um garoto. Não era Daniel, era Marcos, o novato da turma de teatro. Ela correu até a casa do lado para contar tudo ao melhor amigo. As bochechas rosadas de emoção, enquanto descrevia cada detalhe do encontro casual no corredor. Daniel ouviu tudo em silêncio, sentado na cama bagunçada do quarto que Helena conhecia como a própria casa. Havia algo estranho em seus olhos naquele momento, uma sombra que ela não soube interpretar. "Tem certeza de que ele é legal?" Foi tudo que disse, a voz mais grave que o normal.
Helena riu, achando que era apenas o instinto protetor que ele sempre demonstrara. Você é como um irmão mais velho, super chato, brincou ela, jogando uma almofada nele. Relaxa, eu sei me cuidar. Mas Daniel estava certo sobre Marcos. 3 semanas depois, Helena descobriu que ele estava saindo com outras 2 garotas ao mesmo tempo. Foi Daniel quem a encontrou chorando no parque, os soluços ecoando entre as árvores enquanto a chuva começava a cair devagar, criando pequenas ondulações na superfície do lago. Ele não disse, eu avisei, nem tentou explicar por que os homens eram complicados. Simplesmente se sentou ao lado dela na grama úmida, passou o braço pelos ombros dela e deixou que chorasse até não haver mais lágrimas. Ele não te merecia mesmo, murmurou Daniel quando ela finalmente se acalmou, a voz carregada de uma ternura que fez algo estranho acontecer no peito de Helena. Algo que ela rapidamente empurrou para longe, categorizando como gratidão por ter um amigo tão especial. A universidade os separou geograficamente pela primeira vez. Helena escolheu jornalismo na capital, Daniel optou por engenharia em uma cidade a 200 quilômetros de distância. As despedidas eram sempre difíceis, acompanhadas de promessas de ligações diárias e visitas constantes. E eles cumpriram cada uma delas. Mesmo quando Helena namorou sério com Fernando durante 2 anos, Daniel continuava sendo sua primeira ligação quando algo importante acontecia. Mesmo quando Daniel se envolveu com Carla por um período ainda mais longo, Helena era quem recebia os desabafos sobre os altos e baixos do relacionamento. Você acha que a gente vai ser sempre assim? Perguntou Helena uma noite, durante uma videochamada que se estendia pela madrugada. Estava no apartamento pequeno que dividia com outras 2 colegas, enrolada em um cobertor felpudo enquanto bebericava chocolate quente. Do outro lado da tela, Daniel parecia cansado, mas feliz, os cabelos mais longos emoldurando o rosto que havia amadurecido, mas mantinha a mesma expressão calorosa de sempre. Como assim? Ele perguntou, ajustando a câmera do notebook. Amigos, sempre contando tudo um para o outro, mesmo quando estivermos casados, com filhos, sei lá. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos em algo fora do quadro da câmera. Quando olhou de volta para ela, havia aquela sombra novamente, aquela intensidade que Helena nunca conseguia decifrar completamente. Sempre, disse ele, a voz mais baixa que o usual. Não importa o que aconteça, Helena, sempre. Agora, aos 28 anos, ambos haviam retornado à cidade natal. Helena trabalhava no jornal local, Daniel havia aberto o próprio escritório de arquitetura. Os encontros se tornaram mais frequentes novamente, as conversas mais profundas. Havia uma maturidade entre eles que não existia antes, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Mas também havia algo mais, uma corrente subterrânea de tensão que Helena fingia não perceber. Claro que lembro, respondeu ela, finalmente voltando ao presente. O vento mexeu com seus cabelos, agora mais longos, ondulados pela umidade da noite. Você dizia que íamos construir casas uma do lado da outra e que nossos filhos iam crescer juntos como irmãos. Daniel se aproximou dela na grade, os dedos roçando os dela por acidente. Ou talvez não fosse acidente. O toque enviou pequenas ondas elétricas pelo braço de Helena, fazendo-a questionar porque nunca havia reparado como as mãos dele eram bonitas, masculinas e ao mesmo tempo delicadas. E se eu dissesse que ainda quero isso? A voz dele estava diferente, carregada de uma seriedade que fez o estômago de Helena dar uma cambalhota. Ela riu, mas o som saiu nervoso, forçado. Daniel, você está bêbado? Bebemos só uma taça de vinho durante o jantar. Estou completamente sóbrio. Ele se virou para encará-la completamente, e Helena sentiu como se estivesse vendo o rosto dele pela primeira vez. As linhas haviam se definido. A mandíbula estava mais marcada, mas eram os olhos que a pegaram desprevenida.
Havia uma vulnerabilidade ali que ela reconhecia de momentos cruciais de suas vidas, quando ele contou sobre a morte do avô, quando ela falou sobre os medos em relação ao futuro, quando ambos dividiram segredos que jamais contariam para outra pessoa. O coração de Helena começou a bater mais rápido. Havia algo no ar que ela não conseguia nomear, uma mudança sutil, mas definitiva na dinâmica entre eles. Era como se estivessem à beira de um precipício e ela não sabia se queria dar o passo em direção ao abismo ou correr na direção oposta. "O que você está tentando dizer?" perguntou ela, a voz saindo quase como um sussurro. Daniel respirou fundo, os dedos se fechando ao redor dos dela com uma firmeza que a fez perceber que não havia volta. Quando ele falou, cada palavra caiu entre eles como uma pedra jogada em um lago silencioso, criando ondas que se expandiriam infinitamente. "Estou tentando dizer que não consigo mais fingir que você é só minha melhor amiga." O mundo pareceu parar. As luzes da cidade continuavam piscando, o vento continuava soprando, mas Helena sentia como se tivesse sido transportada para uma dimensão paralela, onde tudo o que ela pensava conhecer sobre sua vida havia sido questionado em uma única frase. O que parecia apenas amizade escondia um amor em silêncio. O silêncio que se seguiu às palavras de Daniel pareceu se estender por uma eternidade. Helena sentia o sangue pulsando nas têmporas, o coração batendo com tanta força que tinha certeza de que ele poderia ouvir. Os dedos dele ainda estavam entrelaçados nos dela, quentes e firmes, ancorando-a à realidade de um momento que parecia surreal demais para ser verdade. "Daniel", começou ela, mas a voz falhou. Como se pode responder a algo que muda completamente o curso de uma vida inteira de amizade? Como se processa a informação de que a pessoa mais importante do mundo pode estar pedindo para redefinir tudo o que vocês sempre foram? Ele soltou as mãos dela e começou a caminhar de um lado para outro no pequeno terraço, os passos ecoando contra o piso de madeira. Helena podia ver a tensão em cada linha do corpo dele, nos ombros rígidos, sob a camisa azul marinho, na forma como passava a mão pelos cabelos escuros, no modo como evitava olhá-la diretamente, enquanto as palavras se acumulavam dentro dele como uma represa prestes a romper. "Eu sei que isso é loucura", disse ele finalmente, parando de frente para a vista da cidade, as mãos apoiadas na grade. "Eu sei que posso estar destruindo a coisa mais preciosa da minha vida dizendo isso. Mas Helena..." Ele se virou para ela e pela primeira vez na noite ela viu medo em seus olhos. Medo real, cru, vulnerável. "Eu não aguento mais acordar todos os dias sabendo que estou mentindo para você, que estou mentindo para mim mesmo." Helena sentiu as pernas fraquejarem. Caminhou até a cadeira de vime que ficava no canto do terraço e se sentou devagar, as mãos tremendo ligeiramente. O perfume das flores do jardim abaixo parecia mais intenso agora, misturado com o aroma amadeirado do perfume de Daniel, que ela conhecia tão bem. Como havia passado tantos anos ao lado dele sem perceber que havia sinais? Ou talvez ela tivesse percebido e escolhido ignorar, protegendo a zona de conforto que eles haviam construído juntos. "Desde quando?" perguntou ela, a voz mal passando de um sussurro. Daniel riu, mas não havia alegria no som, apenas uma melancolia profunda, carregada de anos de sentimentos guardados. "Desde sempre, acho. Ou pelo menos desde que entendi o que era amor de verdade." Ele se aproximou dela novamente, mas manteve uma distância respeitosa, como se soubesse que ela precisava de espaço para processar tudo. "Lembra do seu primeiro beijo, com aquele idiota do Marcos?" Helena assentiu, incapaz de falar. "Eu passei a noite inteira acordado, imaginando como seria se fosse eu, não porque queria estragar sua felicidade, mas porque a ideia de outro cara tocando você, de outro cara sendo o primeiro a..." Ele balançou a cabeça,
como se estivesse afastando memórias dolorosas. Eu tinha 15 anos e já estava perdidamente apaixonado pela minha melhor amiga. As lembranças começaram a se reorganizar na mente de Helena como peças de um quebra-cabeças que finalmente encontravam seus lugares. Os olhares que duravam um segundo a mais que o normal. A forma como Daniel sempre encontrava desculpas para tocar seu braço durante conversas. Como ele ficava tenso e quieto sempre que ela mencionava outros homens. Como seus relacionamentos nunca duravam muito tempo. E ele sempre encontrava defeitos nas garotas que namorava. Defeitos que, Helena percebia agora, sempre tinham relação com características que ela possuía. "E quando eu namorei Fernando na universidade?" perguntou ela, a voz ainda instável. Daniel fechou os olhos por um momento, como se a lembrança fosse física e dolorosa. "Foram os piores 2 anos da minha vida. Eu ficava horas ao telefone ouvindo você contar como ele era maravilhoso, como vocês tinham planos para o futuro e eu tinha que fingir que ficava feliz por você. Tinha noites que eu desligava o telefone e sentia vontade de quebrar alguma coisa. Por que você nunca disse nada?" Helena se levantou da cadeira, dando alguns passos na direção dele. "Daniel, eram anos da nossa vida que poderíamos ter." "Poderíamos ter o quê?" Ele a interrompeu, a voz carregada de uma dor antiga. "Helena, você estava apaixonada por outro cara, completamente apaixonada. Via isso na forma como seus olhos brilhavam quando falava dele, como sorria quando ele ligava. Como eu poderia estragar isso? Como eu poderia ser tão egoísta a ponto de colocar meus sentimentos acima da sua felicidade?" Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Todas as vezes que havia chorado no ombro dele por causa de homens que a machucaram. Todas as vezes que ele a consolou, ofereceu conselhos, a ajudou a superar términos dolorosos. E durante todo esse tempo, ele estava sofrendo em silêncio, amando-a de longe, sacrificando a própria felicidade pela dela. "E Carla?" perguntou ela, se lembrando da namorada que Daniel havia mantido por quase 3 anos. Ele baixou a cabeça, as mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. Carla era uma tentativa desesperada de seguir em frente. Ela era incrível, Helena. Era carinhosa, inteligente, engraçada. Era tudo o que qualquer homem poderia querer. Ele olhou para ela novamente, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Mas ela não era você. E por mais que eu tentasse amá-la como ela merecia, por mais que me esforçasse para construir algo real com ela, sempre havia essa sombra entre nós. Esta pessoa que ela nunca poderia superar, porque essa pessoa era minha melhor amiga, minha confidente, a mulher que conhecia todos os meus segredos. Daniel." Helena estendeu a mão na direção dele, mas parou no meio do caminho, incerta se deveria tocá-lo. "Carla sabia", continuou ele, a voz agora apenas um murmúrio. "Ela nunca disse diretamente, mas sabia. Via na forma como eu olhava para o telefone quando você ligava, como eu cancelava nossos encontros quando você precisava de mim, como eu falava sobre você. No final, ela me disse que não podia competir com um fantasma. Exceto que você não era um fantasma, Helena. Você era real demais, presente demais, importante demais." Helena sentia como se estivesse vendo Daniel pela primeira vez em sua vida. Não o amigo protetor e carinhoso que sempre esteve ali, mas o homem que havia carregado esse amor secreto por tantos anos, que havia sacrificado relacionamentos e oportunidades por uma esperança que talvez nunca se concretizasse. A culpa começou a se misturar com algo mais complexo em seu peito, uma mistura de gratidão, terror e algo que ela ainda não estava pronta para nomear. "Então por que agora?" perguntou ela. "Por que você está me contando isso agora?" Daniel deu alguns passos na direção dela, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fez Helena sentir como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. "Porque nós dois voltamos para casa.
Porque não temos mais namorados ou namoradas complicando as coisas. Porque eu percebi que se eu não falar agora, posso nunca ter outra chance. Ele parou a poucos centímetros dela, tão perto que Helena podia sentir o calor emanando do corpo dele. Podia contar cada cílio escuro emoldurando aqueles olhos que conhecia tão bem. E por quê? Continuou ele, a voz agora pouco mais que um sussurro. Eu vi a forma como você olhou para mim hoje à noite durante o jantar. Quando você riu daquela piada idiota que contei sobre o cliente maluco, vi algo nos seus olhos que nunca havia visto antes. Ou talvez sempre estivesse lá e eu finalmente tive coragem de reconhecer. Helena sentiu o coração acelerar ainda mais. Ela havia reparado também na forma como a risada dele a fazia sentir aquecida por dentro, como seus olhos se demoravam no rosto dele mais que o normal. Como havia sentido um arrepio estranho quando ele a ajudou a colocar o casaco antes de subirem para o terraço. Daniel, começou ela, mas as palavras se perderam quando ele levantou a mão devagar, os dedos roçando levemente a lateral do rosto dela. O toque era suave como uma pluma, mas enviou ondas de choque por todo o corpo de Helena. Você não precisa dizer nada agora, murmurou ele, o polegar traçando delicadamente a linha da bochecha dela. Eu sei que isso é muito para processar. Eu sei que posso estar pedindo para você repensar toda a nossa história, tudo o que sempre fomos um para o outro. Helena fechou os olhos, se permitindo sentir plenamente o toque dele, a proximidade, o cheiro familiar que agora parecia carregar uma promessa diferente. Quando abriu os olhos novamente, ele ainda estava ali, olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas Helena, continuou Daniel, a voz embargada de emoção, eu preciso que você saiba que isso não é capricho. Não é algo que decidi ontem ou na semana passada. Isto aqui, ele colocou a mão livre sobre o coração. Isto aqui é seu há mais de 10 anos, e eu cansei de fingir que não é. O vento soprou mais forte, trazendo o aroma da chuva que se aproximava, misturado com o perfume das magnólias do jardim vizinho. Helena sentiu uma gota fria tocar seu rosto, mas não conseguia se mover. Estava hipnotizada pela vulnerabilidade nos olhos dele, pela forma como Daniel estava se abrindo completamente para ela, colocando seu coração nas mãos dela sem garantias de que seria correspondido. Eu sempre me perguntei, disse ela finalmente, a voz trêmula, por que nunca me apaixonei de verdade por ninguém? Porque todos os meus relacionamentos pareciam incompletos, como se estivesse sempre comparando com algo que nem sabia que existia. Os olhos de Daniel se iluminaram com uma esperança cautelosa. E agora, continuou Helena, estou começando a entender que talvez fosse porque a pessoa que eu estava procurando sempre esteve aqui. Daniel respirou fundo, como se não ousasse acreditar no que estava ouvindo. Era seu melhor amigo, mas por que o coração dela dizia que era mais? A primeira gota de chuva caiu exatamente no momento em que Helena terminou de falar, como se o céu estivesse reagindo à emoção crua que pairava entre eles no terraço. Daniel ficou imóvel por alguns segundos, processando as palavras dela, os olhos buscando nos dela algum sinal de que não estava sonhando. O vento aumentou de intensidade, fazendo as folhas das plantas dançarem em uma sinfonia sussurrada que servia como trilha sonora para o momento mais decisivo de suas vidas. Helena, a voz dele saiu rouca, carregada de uma mistura de incredulidade e esperança que fez o estômago dela se contrair. Você está dizendo que... Estou dizendo que não sei mais nada. Ela o interrompeu, as palavras saindo em uma torrente desesperada. Estou dizendo que você acabou de virar meu mundo de cabeça para baixo e eu não sei como processar isso tudo. As lágrimas que ela havia estado segurando finalmente começaram a escorrer.
quentes contra suas bochechas frias. Daniel, você é meu melhor amigo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E agora você está me pedindo para ver você de uma forma completamente diferente. E eu estou aterrorizada porque... Porque o quê? Ele perguntou suavemente, dando um passo mais próximo. Tanto que Helena podia sentir o calor do corpo dele irradiando através da camisa. Porque funciona, sussurrou ela, a admissão saindo como uma confissão arrancada à força. Porque quando olho para você agora, não consigo entender como não vi antes, como não percebi que a forma como você olha para mim não é como um amigo olha, como não reparei que seu sorriso fica diferente quando está só comigo, como não notei que você conhece minha alma melhor que eu mesma. Daniel fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando gravar cada palavra na memória. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que Helena nunca havia visto antes. Não o Daniel cuidadoso e protetor que ela conhecia, mas um homem que havia decidido lutar pelo que queria mais que tudo na vida. Helena, disse ele, a voz firme, apesar da chuva que começava a cair mais forte. Eu vou fazer uma pergunta e quero que você responda sem pensar, sem analisar. Apenas sinta e responda. Ela assentiu, incapaz de falar. Se eu te beijasse agora, você me beijaria de volta? O mundo pareceu congelar. Helena sentiu como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que dar o próximo passo mudaria tudo para sempre. Não haveria volta, não haveria como fingir que voltariam a ser apenas amigos depois de cruzarem essa linha. Mas quando olhou nos olhos de Daniel, quando viu a vulnerabilidade absoluta ali, quando sentiu o perfume familiar dele misturado com o aroma da chuva, soube que já havia passado do ponto sem retorno. Sim, sussurrou ela, a palavra saindo como uma oração. Daniel não hesitou. Suas mãos se moveram para o rosto dela, os dedos se entrelaçando nos cabelos úmidos, enquanto ele a puxava delicadamente para mais perto. Helena sentiu o coração parar completamente quando ele abaixou a cabeça. Os lábios se aproximando dos dela com uma lentidão torturante que fez cada terminação nervosa do seu corpo despertar. Quando finalmente se tocaram, foi como se o universo tivesse se realinhado. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Os lábios de Daniel eram mais macios do que Helena havia imaginado, não que tivesse admitido para si mesma que imaginara. Ele tinha gosto de vinho tinto e menta, e algo mais profundo que era puramente ele. As mãos dela se moveram instintivamente para o peito dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa, o coração batendo descompassado sob suas palmas. Mas então algo mudou. A hesitação deu lugar à fome. Anos de sentimentos reprimidos explodiram entre eles como uma barragem se rompendo. Helena se pressionou contra ele, os braços subindo para se enroscar ao redor do pescoço dele, e Daniel respondeu, aprofundando o beijo com uma paixão que a deixou zonza. As mãos dele desceram para sua cintura, a puxando ainda mais perto, até que não havia espaço entre seus corpos. A chuva caía mais forte agora, encharcando ambos, mas nenhum dos dois se importava. Helena sentia os pingos frios escorrendo pelo rosto, misturando-se com as lágrimas que nem sabia que ainda estava derramando. Os cabelos de Daniel estavam molhados, as mechas escuras grudadas na testa, mas seus olhos queimavam com uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse pegando fogo por dentro. Helena, murmurou ele contra os lábios dela, a voz rouca e desesperada. Deus, Helena, eu sonhei com isso tantas vezes. Ela não conseguia responder. Todas as palavras haviam desaparecido, substituídas por sensações puras. A textura dos lábios dele, o gosto da pele molhada pela chuva quando ela beijou o pescoço dele, o som rouco que ele fez quando ela mordiscou levemente o lóbulo da orelha dele, o perfume amadeirado se intensificando com a umidade.
Daniel a pressionou suavemente contra a parede do terraço, o corpo dele cobrindo o dela, protegendo-a da chuva, enquanto continuavam se beijando com uma urgência que parecia vir de algum lugar primitivo, anterior à lógica ou à razão. Helena podia sentir cada músculo dele pressionado contra ela, a força contida que sempre havia sido apenas uma sombra quando eram apenas amigos, mas que agora se revelava completamente. "Espera", ofegou ela, colocando as mãos no peito dele e o empurrando suavemente. Não porque queria parar, mas porque precisava de um momento para processar a intensidade do que estava acontecendo. "Daniel, espera." Ele recuou imediatamente, as mãos ainda em sua cintura, mas afrouxando o toque, os olhos procurando os dela com preocupação. "Desculpa, Foi muito rápido. Eu não queria..." "Não." Ela o interrompeu, colocando os dedos sobre os lábios dele para silenciá-lo. "Não se desculpe, é só que..." Ela fechou os olhos, tentando encontrar as palavras certas. "Meu Deus, Daniel, o que está acontecendo conosco?" Ele sorriu, e foi o sorriso mais lindo que Helena já havia visto. Não o sorriso amigável e carinhoso que ela conhecia, mas algo mais profundo, mais íntimo, carregado de promessas que a faziam tremer. "Está acontecendo o que deveria ter acontecido há muito tempo", disse ele, afastando uma mecha molhada do rosto dela. "Estamos parando de fugir do que sempre soubemos que estava aqui." Helena olhou para ele. Realmente olhou. Os cabelos escuros grudados na testa pela chuva, os olhos brilhando com uma mistura de amor e desejo que a deixava sem ar. Os lábios ligeiramente inchados pelos beijos que haviam compartilhado. Era Daniel, mas também não era. Era seu melhor amigo, mas também era um homem que a desejava com uma intensidade que ela podia sentir irradiando dele em ondas quase palpáveis. "Estou com medo", admitiu ela, a voz mal passando de um sussurro. "Do que você está com medo?", perguntou ele, as mãos subindo para segurar o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a paixão dos momentos anteriores. "De estragar tudo, de perder você, de descobrir que isso é só uma ilusão e que amanhã vamos acordar e perceber que cometemos um erro terrível." As palavras saíam em uma torrente desesperada, carregando todos os medos que ela nem sabia que tinha. Daniel a olhou por um longo momento, os olhos percorrendo cada centímetro do rosto dela como se estivesse memorizando. Então, lentamente, ele apoiou a testa na dela, os dois respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço íntimo que parecia existir fora do tempo e do espaço. "Helena", disse ele, a voz tão baixa que ela teve que se esforçar para ouvir por causa da chuva. "Você acha que eu passaria mais de 10 anos sentindo isso se fosse apenas uma ilusão? Você acha que eu arriscaria nossa amizade? Arriscaria perder a pessoa mais importante da minha vida, se não tivesse certeza absoluta de que isso é real?" Ela fechou os olhos, deixando as palavras dele penetrarem nas camadas de medo e incerteza que havia construído ao redor do coração. "Eu conheço você melhor que qualquer pessoa no mundo", continuou ele. "Sei quando você está feliz, pelo jeito que seus olhos brilham. Sei quando está triste, pela forma como morde o lábio inferior. Sei quando está nervosa, porque tamborila os dedos. E agora mesmo, sei que você está sentindo a mesma coisa que eu porque está tremendo, e não é de frio." Helena abriu os olhos e encontrou os dele, vendo neles uma certeza que ela desejava desesperadamente sentir também. "Daniel", sussurrou ela, as mãos subindo para tocar o rosto dele, os dedos traçando a linha da mandíbula que havia se tornado mais definida com os anos. "Se fizermos isso, se realmente fizermos isso, não há volta. Não podemos mais fingir que somos apenas amigos." "Eu não quero voltar", disse ele com uma firmeza que a surpreendeu. "Helena, eu cansei de fingir. Cansei de sorrir quando você fala de outros homens.
Cansei de deitar na cama toda noite, imaginando como seria te beijar. Cansei de amar você em silêncio quando poderia estar te amando de verdade. As palavras dele atingiram Helena como um soco no estômago, roubando-lhe completamente o ar. Não pela dor, mas pela verdade crua e poderosa que carregavam. Pela primeira vez, ela permitiu que sua mente explorasse completamente o que seria ter Daniel como mais que um amigo. Acordar nos braços dele, beijá-lo sempre que quisesse, ter o direito de tocá-lo, de ser tocada por ele, de construir uma vida juntos, baseada em algo mais profundo que qualquer relacionamento que ela já havia tido. Eu também cansei, admitiu ela finalmente, as palavras saindo como uma confissão libertadora. Cansei de procurar em outros homens algo que você já me dava há anos. Cansei de me sentir incompleta em todos os meus relacionamentos sem saber por quê. Daniel sorriu. E desta vez foi o sorriso que ela conhecia, caloroso, genuíno, carregado de toda a afeição que ele sempre havia sentido por ela, mas agora temperado com algo mais profundo e mais poderoso. Então para de ter medo, disse ele, beijando suavemente a testa dela, e me deixa te amar do jeito que eu sempre quis. Helena sentiu algo se desfazer dentro do peito. Todas as barreiras, todos os medos, todas as razões pelas quais isso não deveria estar acontecendo. Olhou para Daniel, para este homem que conhecia há 20 anos, que havia sido sua constante, seu porto seguro, seu melhor amigo, e finalmente permitiu que seu coração reconhecesse o que sua mente havia estado negando. Me beija de novo, sussurrou ela. Um beijo roubado, que se tornou o beijo mais esperado da vida dela. A chuva havia transformado o terraço em um santuário íntimo, isolando-os do resto do mundo, enquanto Helena e Daniel se beijavam com uma intensidade que crescia a cada segundo. As roupas grudavam nos corpos molhados, mas nenhum dos dois se importava. Helena sentia como se estivesse despertando de um sonho de 20 anos, finalmente entendendo que o amor que procurava sempre havia estado ali, disfarçado de amizade. Vamos entrar, murmurou Daniel contra os lábios dela, a voz rouca de desejo e preocupação. Você vai ficar doente se continuar aqui na chuva. Helena assentiu, mas quando ele começou a se afastar, ela segurou a camisa dele, puxando-o de volta para outro beijo. Não conseguia parar. Era como se anos de fome reprimida tivessem sido liberados de uma só vez, e ela precisava saciar cada segundo perdido. Os dedos dele se entrelaçaram nos cabelos molhados dela, a puxando ainda mais perto, e Helena gemeu baixinho contra a boca dele, um som que fez Daniel tremer visivelmente. Helena, disse ele, a respiração irregular, se não pararmos agora... Não quero parar, interrompeu ela, os olhos fixos nos dele, vendo seu próprio desejo refletido ali. Daniel, eu não quero parar. Ele a estudou por um momento, procurando qualquer sinal de hesitação, qualquer indício de que ela pudesse se arrepender depois. Mas tudo o que viu foi determinação misturada com uma vulnerabilidade que o fez sentir como se fosse o homem mais privilegiado do mundo. Sem dizer uma palavra, Daniel entrelaçou os dedos nos dela e a conduziu através da porta de vidro que levava ao apartamento dele. O ambiente estava aquecido, um contraste acolhedor com o frio da chuva. Helena havia estado ali centenas de vezes ao longo dos anos, mas agora tudo parecia diferente. As fotografias deles na parede ganharam um novo significado. O sofá onde haviam assistido filmes incontáveis vezes pareceu sussurrar promessas de intimidade. Até mesmo o aroma familiar da casa dele, uma mistura de madeira, livros e aquele perfume que ela sempre associou com segurança, agora carregava uma carga erótica que a fazia tremer. Daniel se virou para ela no meio da sala, as mãos tremendo ligeiramente quando tocou o rosto dela. Tem certeza? Perguntou a voz baixa e cheia de uma emoção que ia muito além do desejo físico. Helena, uma vez que fizermos isso,
Não haverá como fingir que não aconteceu. Não haverá como voltar a ser apenas amigos. Não quero ser apenas sua amiga, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Quero ser sua mulher. Quero ser sua tudo. As palavras atingiram Daniel como um raio. Ele a puxou para seus braços, com uma urgência que a deixou sem ar, beijando-a com uma paixão que fez os joelhos dela fraquejarem. Helena se agarrou aos ombros dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa molhada, deixando que ele a guiasse pelo apartamento em direção ao quarto. O quarto dele era exatamente como Helena se lembrava, arrumado, mas vivido, com livros empilhados na mesa de cabeceira e fotografias de momentos importantes de suas vidas. Mas sua atenção foi imediatamente capturada pela expressão no rosto de Daniel quando ele acendeu a luminária baixa. Havia algo quase reverente na forma como ele olhava para ela, como se não conseguisse acreditar que este momento estava realmente acontecendo. Eu sonhei com isso tantas vezes, murmurou ele, os dedos traçando delicadamente a linha do maxilar dela. Mas nenhum sonho chegou perto de como você é linda agora, aqui, querendo estar comigo. Helena sentiu lágrimas queimarem os olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que seu corpo não sabia como contê-la. Daniel, sussurrou ela, as mãos subindo para desabotoar a camisa molhada dele. Eu te amo. Eu sempre te amei, só não sabia que era assim. Ele fechou os olhos por um momento, como se as palavras fossem música que ele havia esperado a vida inteira para ouvir. Quando os abriu novamente, havia lágrimas ali também. Eu te amo desde que entendi o que significava amar alguém, disse ele, a voz embargada. Você é tudo para mim, Helena. Tudo. O que se seguiu foi uma dança lenta e íntima de descoberta. Cada peça de roupa removida era acompanhada de beijos e carícias, de sussurros de amor e admiração. Helena mapeou o corpo de Daniel com uma reverência que surpreendeu ambos. A largura dos ombros que sempre a fizeram sentir protegida, a definição do peito que ela só havia imaginado sob as camisas casuais, as cicatrizes pequenas que contavam a história de uma vida que ela havia compartilhado, mas nunca havia tocado. Daniel, por sua vez, a adorou com uma paciência e ternura que a fizeram entender por que nenhum outro homem havia conseguido satisfazê-la completamente. Ele conhecia cada centímetro dela de uma forma que ia além do físico. Sabia que ela era sensível atrás das orelhas, que seu perfume favorito era gardênia, que ela ficava arrepiada quando alguém traçava círculos na palma da mão dela. E agora, ele usava todo esse conhecimento íntimo para amá-la de uma forma que a deixou completamente perdida. Você é perfeita, murmurou ele contra a pele do pescoço dela, a voz vibrando contra a carne sensível de uma forma que a fez arquejar. Absolutamente perfeita. Helena não conseguia falar. Estava perdida em sensações que nunca havia experimentado antes. Não apenas físicas, mas emocionais. Era como se cada toque dele curasse feridas que ela nem sabia que carregava. Como se cada beijo validasse sentimentos que ela havia negado por tanto tempo. Quando finalmente se uniram, foi com uma lentidão torturante que permitiu que ambos saboreassem cada segundo. Helena arquejou, os dedos se cravando nos ombros de Daniel enquanto se ajustavam um ao outro. Era diferente de qualquer experiência que ela já havia tido. Não apenas sexo, mas uma fusão completa de almas que haviam estado procurando uma pela outra a vida inteira. Helena! Gemeu Daniel, o rosto enterrado no pescoço dela. Meu Deus, Helena! Ela não conseguia responder com palavras. Em vez disso, segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar nos olhos dela enquanto se moviam juntos em um ritmo que parecia ter sido coreografado pelo destino. Viu amor ali, mas também algo mais profundo.
Uma completude que ela reconheceu porque sentia a mesma coisa. O orgasmo a atingiu como uma onda gigante, arrastando-a para profundezas de prazer que ela nunca havia imaginado possíveis. Ela gritou o nome dele, o corpo arqueando contra o dele, enquanto ondas de êxtase a percorriam. Daniel a seguiu momentos depois, o próprio nome dela sendo a última coisa coerente que conseguiu dizer antes de se perder completamente nela. Ficaram entrelaçados por longos minutos depois, respirando pesadamente, os corações gradualmente voltando ao ritmo normal. Helena traçava círculos preguiçosos no peito de Daniel, maravilhada com a textura da pele dele, com o som dos batimentos cardíacos sob seu ouvido. Sentia-se diferente, não apenas satisfeita fisicamente, mas transformada em algum nível fundamental. Não posso acreditar que esperamos tanto tempo, murmurou ela finalmente, a voz ainda rouca. Daniel riu baixinho, o som reverberando pelo peito. Eu posso. Você precisava estar pronta para ver além da amizade, e eu precisava ter coragem suficiente para arriscar tudo. Helena se apoiou no cotovelo para olhar para ele, os cabelos caindo como uma cortina ao redor dos rostos de ambos. E se eu não estivesse pronta? E se eu tivesse rejeitado você? Então eu teria continuado sendo seu melhor amigo, disse ele sem hesitação, a mão subindo para afastar uma mecha dos cabelos dela. Porque ter você na minha vida de qualquer forma sempre foi melhor que não ter você de forma alguma. Helena sentiu o coração se contrair com a sinceridade das palavras dele. Beijou-o suavemente, um beijo diferente dos anteriores, não urgente ou desesperado, mas cheio de gratidão e promessa. Daniel, disse ela quando se separaram, eu quero que você saiba que isso não é impulso. Isso não é só porque estávamos emocionados ou porque a chuva criou um clima romântico. Isso é real para mim. É real para mim também, respondeu ele, puxando-a para mais perto. Helena, isto aqui é o que eu sempre quis. Não só esta noite, mas todas as noites. Quero acordar com você nos meus braços. Quero ter o direito de te beijar sempre que quiser. Quero construir uma vida contigo. Helena sentiu lágrimas de felicidade queimarem os olhos novamente. Eu quero isso também. Quero tudo isso. Eles se beijaram novamente e desta vez foi um beijo que selava uma promessa. Um compromisso não apenas com o amor que haviam descoberto, mas com o futuro que construiriam juntos. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando o mundo e preparando-o para um novo dia. E no quarto escuro, dois melhores amigos que haviam se tornado amantes se abraçaram, sabendo que haviam cruzado uma linha da qual nunca mais voltariam, e que não gostariam de voltar mesmo que pudessem. Não eram mais apenas amigos, eram almas destinadas. O despertador tocou às 7 da manhã, mas Helena já estava acordada há pelo menos 1 hora, observando a luz dourada do amanhecer filtrar através das cortinas do quarto de Daniel. Estava deitada de lado, a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo os batimentos cardíacos regulares que a haviam embalado durante as poucas horas de sono que conseguiram ter. A noite anterior parecia simultaneamente um sonho e a coisa mais real que já havia experimentado. Daniel se mexeu sob ela, os braços se apertando ao redor de sua cintura em um gesto inconsciente de proteção que a fez sorrir. Ela levantou a cabeça para observá-lo dormindo, os cabelos escuros bagunçados, as feições relaxadas, os lábios ligeiramente entreabertos. Era o mesmo rosto que conhecia há 20 anos, mas agora carregava uma intimidade nova que a fazia sentir borboletas no estômago. "Bom dia, linda", murmurou ele, sem abrir os olhos, a voz rouca de sono, fazendo algo delicioso acontecer no baixo ventre dela. "Como você sabia que eu estava acordada?", perguntou Helena, beijando suavemente o peito dele. "Sua respiração mudou", disse ele, finalmente abrindo os olhos e sorrindo para ela com uma ternura que a fez derreter.
Você sempre foi uma péssima atriz quando tenta fingir que está dormindo. Helena riu, lembrando-se das inúmeras vezes na infância quando tentava fingir estar doente para faltar à escola. E Daniel sempre a desmascarava. Era reconfortante saber que algumas coisas não mudavam, mesmo quando tudo mais havia se transformado completamente. Que horas você precisa estar no escritório? Perguntou ela, traçando círculos preguiçosos no peito dele. Às 9. E você? Mesma coisa. Helena suspirou, relutante em quebrar a bolha íntima que haviam criado. Precisamos conversar sobre isso, não é? Sobre como vamos lidar com tudo. Daniel se sentou na cama, puxando-a consigo até que ela ficasse aninhada entre seus braços. O que você quer dizer? Daniel, nós dois trabalhamos na mesma cidade pequena. Nossos círculos sociais se sobrepõem completamente. Sua mãe e a minha são amigas há décadas. Helena mordeu o lábio inferior, um hábito que ele conhecia bem e que indicava ansiedade. As pessoas vão ter opiniões, vão querer saber detalhes, vão questionar se é real ou se é apenas uma fase. Ele ficou quieto por um momento, os dedos brincando com os cabelos dela enquanto processava as palavras. Você está se arrependendo? Perguntou finalmente, a voz cuidadosamente neutra, mas Helena podia sentir a tensão no corpo dele. Não! Respondeu ela imediatamente, virando-se para encará-lo. De jeito nenhum! Mas estou nervosa sobre como vamos navegar isso. Ontem à noite mudou tudo para nós, mas o resto do mundo ainda nos vê como os melhores amigos eternos. Daniel assentiu lentamente. Você tem razão. E honestamente, uma parte de mim quer proteger isso que temos, manter só nosso por enquanto, até termos certeza de como queremos proceder. Helena sentiu um alívio que não sabia que estava esperando. Exatamente. Não porque temos algo a esconder, mas porque é muito novo e muito precioso para ser examinado por todo mundo ainda, completou ele, beijando a testa dela. Eles tomaram café da manhã juntos, uma atividade que haviam feito centenas de vezes ao longo dos anos, mas que agora carregava uma intimidade diferente. Daniel usava apenas uma calça de moletom, e Helena havia vestido uma das camisas dele por cima da roupa íntima. Cada toque casual, ele passando a mão nas costas dela ao se levantar para pegar mais café, ela beijando levemente o ombro dele ao passar, enviava pequenas ondas de prazer por ambos. Então, qual é o plano? Perguntou Helena, mordiscando uma torrada enquanto observava Daniel preparar ovos mexidos. Até mesmo a forma como ele cozinhava parecia mais atraente agora que podia admirar abertamente os músculos das costas se movendo sob a pele. Agimos normalmente em público por enquanto, disse ele, não se virando, mas ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Nada de PDA óbvio, nada de olhares apaixonados onde as pessoas possam ver. Pelo menos, até descobrirmos como queremos contar para nossas famílias. E, em particular, desta vez, ele se virou, os olhos escuros brilhando com uma promessa que a fez engolir em seco. Em particular, eu pretendo recuperar 20 anos de tempo perdido. O dia no trabalho foi uma tortura deliciosa. Helena tentou se concentrar nos artigos que precisava escrever para a edição da semana seguinte, mas sua mente continuava voltando para a noite anterior. Cada vez que o telefone tocava, ela esperava que fosse Daniel. Quando finalmente ele ligou na hora do almoço, ela atendeu no primeiro toque. Oi, disse ela, tentando soar casual, mas ouvindo o próprio sorriso na voz. Oi, como está sendo o seu dia? A voz dele era baixa e íntima, mesmo através do telefone. Produtivo, mentiu ela. E o seu? Terrível. Não consigo parar de pensar em você. Helena sentiu as bochechas esquentarem. Daniel. Desculpa. Eu sei que dissemos que íamos agir normalmente, mas... Ele suspirou. Helena,
É muito difícil fingir que ontem à noite não aconteceu quando tudo o que quero é estar com você agora. Eu sei, estou sentindo a mesma coisa. Helena olhou ao redor da redação pequena, garantindo que ninguém estava prestando atenção na conversa dela. Que tal jantar hoje à noite, na minha casa desta vez? Seria suspeito se eu dissesse não. Afinal, sempre jantamos juntos às terças-feiras. Helena riu. Verdade. Às 7? Às 7. O resto do dia passou em câmera lenta. Helena foi ao supermercado depois do trabalho, escolhendo ingredientes para o prato favorito de Daniel, risoto de cogumelos com vinho branco. Enquanto caminhava pelos corredores, se pegou sorrindo sem motivo, se sentindo como uma adolescente apaixonada. Foi quando encontrou Mariana, a colega de trabalho e amiga, no corredor dos vinhos. Helena, que coincidência! Mariana sorriu, mas Helena notou como os olhos dela percorreram sua aparência. Você está diferente hoje, radiante. Diferente? Helena tentou soar casual, pegando uma garrafa de vinho branco. Sei lá, você parece feliz, mais do que o normal. Mariana inclinou a cabeça, estudando Helena com curiosidade. Aconteceu alguma coisa boa? Helena sentiu o coração acelerar. Era assim que ia ser daqui para frente? Cada mudança sutil em seu comportamento seria notada e questionada? Não, nada especial. Só estou de bom humor. Mariana não parecia convencida. E como está o Daniel? Vocês dois ainda são grudados no quadril? A pergunta inocente atingiu Helena como um tapa. Somos amigos, Mari, como sempre fomos. Eu sei. É só que vocês dois nunca me enganaram, sabem? A forma como vocês olham um para o outro, como conhecem cada pequeno detalhe da vida do outro. Mariana sorriu. Honestamente, metade da cidade está esperando vocês assumirem que são apaixonados um pelo outro. Helena sentiu o sangue drenar do rosto. Mari, isso é ridículo. Daniel e eu somos melhores amigos. Eu sei. Vocês dois repetem isso como um mantra. Mariana riu. Relaxa, Helena. Não estou acusando vocês de nada. É só uma observação. Helena conseguiu se despedir de Mariana sem mais comentários embaraçosos, mas a conversa ficou ecoando em sua cabeça durante todo o caminho para casa. Era possível que outras pessoas já tivessem notado algo entre ela e Daniel antes mesmo deles perceberem? A ideia era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Daniel chegou às 7 em ponto, como sempre, carregando uma garrafa de vinho tinto e o sorriso que agora a fazia sentir como se estivesse derretendo por dentro. No momento em que ela fechou a porta atrás dele, ele a pressionou contra a madeira e a beijou profundamente, as mãos se entrelaçando nos cabelos dela. Senti sua falta, murmurou ele contra os lábios dela. Foram só algumas horas, disse Helena, mas estava sorrindo. Algumas horas demais. Eles jantaram na mesa pequena da cozinha, a mesma onde haviam compartilhado centenas de refeições ao longo dos anos. Mas agora, Daniel segurava a mão dela sobre a mesa, o polegar traçando círculos na palma dela de uma forma que a fazia perder o fio da meada no meio das frases. Encontrei a Mariana no supermercado hoje, mencionou Helena casualmente, observando a reação dele. E ela disse que metade da cidade está esperando a gente assumir que somos apaixonados um pelo outro. Daniel parou de comer, o garfo suspenso no ar. Sério? Sério. Aparentemente não somos tão sutis quanto pensávamos. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando a informação. Isso muda alguma coisa? Perguntou Daniel finalmente. Helena considerou a pergunta. Não sei. Significa que quando tornarmos isso público, talvez não seja a surpresa que imaginávamos que seria. Ou significa que as pessoas vão dizer, eu sabia, e seguir em frente com suas vidas. Ou, disse Helena lentamente,
significa que vão questionar por que demoramos tanto para admitir. Daniel se levantou e caminhou até ela, puxando-a para seus braços. Helena, não importa o que as pessoas digam, o que importa é o que nós sentimos, e eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ela se apoiou nele, respirando o perfume familiar que agora carregava a promessa de intimidade. Eu também tenho certeza. É só que é assustador quando algo tão importante para você se torna público, completou ele. Eu entendo. Mas, Helena, nós vamos enfrentar isso juntos. Como sempre enfrentamos tudo. Helena sorriu, lembrando-se de todas as vezes que eles haviam sido o apoio um do outro através de crises familiares, términos difíceis, problemas no trabalho. Daniel estava certo. Eles sempre enfrentaram o mundo juntos. Eles já enfrentavam o mundo juntos. Agora enfrentariam como um só. 3 semanas se passaram desde aquela noite transformadora no terraço, e Helena sentia como se estivesse vivendo uma vida dupla. Durante o dia, ela e Daniel mantinham a fachada de melhores amigos, cumprimentando-se casualmente quando se encontravam na rua, almoçando juntos no café da esquina como sempre fizeram, conversando sobre trabalho e trivialidades. Mas assim que estavam sozinhos, a máscara caía, e eles se perdiam um no outro com uma intensidade que crescia a cada encontro. Era uma manhã de quinta-feira, quando o mundo deles começou a desmoronar. Helena estava na redação, revisando um artigo sobre o festival de inverno da cidade, quando seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de sua irmã mais nova, Carla. "Ligue para mim, agora! É sobre Daniel." Helena sentiu o estômago se contrair. Carla morava em São Paulo e raramente se envolvia nos assuntos da cidade natal, exceto quando havia fofocas suculentas para compartilhar. Com mãos tremendo ligeiramente, Helena discou o número da irmã. "Helena, graças a Deus", disse Carla sem preâmbulos. "Preciso te contar uma coisa, e você não vai gostar." "O que aconteceu?" Helena se levantou da mesa e caminhou até a área externa da redação, procurando privacidade. "Lembra da Isabela, minha amiga da faculdade que trabalha naquele escritório de advocacia chique em São Paulo?" Helena franziu a testa. "Lembro vagamente." "Bem, ela me ligou ontem à noite. Aparentemente ela encontrou Daniel em um bar na Vila Madalena na semana passada. Um bar bem romântico, Helena. E ele não estava sozinho." O mundo de Helena parou. "O que você quer dizer com não estava sozinho?" "Ele estava com uma mulher, uma morena linda, segundo Isabela. Eles estavam íntimos, segurando as mãos, conversando baixinho, o tipo de comportamento que não deixa dúvidas sobre a natureza do relacionamento." Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Carla, tem certeza de que era Daniel? Pode ter sido..." "Helena, Isabela conhece Daniel desde que vocês se formaram no ensino médio. Lembra daquela festa de Ano Novo que vocês vieram para São Paulo? Ela estava lá. Ela tem certeza absoluta de que era ele." Helena se apoiou na parede, as pernas repentinamente fracas. "Quando foi isso exatamente?" "Terça-feira da semana passada. Isabela disse que eles ficaram até tarde, e quando saíram, foram juntos no mesmo carro." "Terça-feira da semana passada." Helena se lembrou claramente. Daniel havia cancelado o jantar deles, dizendo que tinha uma reunião importante com um cliente em potencial que havia se estendido até muito tarde. Ela havia ficado desapontada, mas compreensiva. Afinal, o negócio dele estava crescendo, e ela sabia como reuniões importantes podiam ser imprevisíveis. "Helena, você ainda está aí?" "Estou", disse Helena, a voz saindo como um sussurro. "Carla, você contou isso para mais alguém?" "Claro que não. Eu liguei para você primeiro. Helena, eu sei que vocês são melhores amigos, mas pensei que você deveria saber. Especialmente porque..." Carla hesitou. "Especialmente porque o quê?"
Porque todo mundo sempre disse que vocês dois acabariam juntos. E se você tem sentimentos por ele que não admitiu ainda, é melhor saber a verdade antes de se machucar ainda mais. Helena fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem. Se Carla soubesse quão profundamente ela já havia se machucado com essa revelação. Obrigada por me contar, Carla. Eu preciso ir. Helena, espera. Você está bem? Você parece... Estou bem. Falo com você depois. Helena desligou e ficou parada do lado de fora da redação por longos minutos, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Todas as noites que haviam passado juntos nas últimas 3 semanas se desenrolaram em sua mente como um filme em slow motion. As palavras de amor que Daniel havia sussurrado, as promessas de que ela era tudo para ele, a forma como havia dito que a amava há mais de 10 anos. Tudo tinha sido mentira. Helena voltou para sua mesa em estado de choque, mal conseguindo se concentrar no trabalho pelo resto do dia. Cada vez que seu telefone tocava, ela esperava que fosse Daniel. E cada vez que não era, sentia uma mistura de alívio e desapontamento. Como ela deveria confrontá-lo? O que deveria dizer? Na hora do almoço, Daniel apareceu na redação com seu sorriso habitual e 2 sanduíches do café que eles frequentavam. Surpresa, disse ele, beijando rapidamente a bochecha dela em um cumprimento que pareceria casual para qualquer observador, mas que era carregado de intimidade. Pensei que poderíamos almoçar juntos no parque. Helena olhou para ele. O rosto que conhecia tão bem, os olhos que haviam olhado para ela com tanto amor apenas na noite anterior. E sentiu náusea. Claro, conseguiu dizer. Eles caminharam até o parque em silêncio. Daniel conversando animadamente sobre um novo projeto que havia conseguido, enquanto Helena apenas assentiu nos momentos apropriados. Quando se sentaram no banco favorito deles, sob a sombra do ipê amarelo que estava florindo, Daniel finalmente notou que algo estava errado. Ei, disse ele, tocando suavemente o rosto dela, você está quieta hoje. Aconteceu alguma coisa? Helena olhou para as mãos dele, as mesmas mãos que haviam tocado outra mulher uma semana atrás, e sentiu a raiva finalmente substituir o choque. Daniel, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto comigo. Ele franziu a testa, claramente confuso com o tom sério dela. Claro, você pode me perguntar qualquer coisa. Onde você estava na terça-feira da semana passada? Helena viu o momento exato em que o rosto de Daniel mudou. Foi sutil, um ligeiro enrijecimento ao redor dos olhos, uma pausa quase imperceptível antes de responder. Mas ela o conhecia bem demais para não notar. Terça-feira, eu tinha aquela reunião importante em São Paulo, lembra? Por isso cancelei nosso jantar. Com que cliente? Helena. Por que essas perguntas? Daniel estava claramente desconfortável agora. Aconteceu alguma coisa? Responda à pergunta, Daniel. Com que cliente? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Um gesto que Helena sempre havia achado endearante, mas que agora parecia uma tentativa de ganhar tempo. Era um cliente em potencial. Acabou não dando em nada. Qual era o nome dele? Helena? Daniel se virou completamente para encará-la. O que está acontecendo? Por que você está me interrogando como se eu fosse um criminoso? Porque alguém te viu, Daniel. As palavras saíram como uma explosão. Alguém te viu em um bar na Vila Madalena, na terça-feira à noite, com uma mulher que claramente não era um cliente de negócios. Helena viu o momento em que toda a cor drenou do rosto de Daniel. Ele abriu a boca para falar, depois a fechou, depois tentou novamente. Helena, eu posso explicar. Então, explique. Helena se levantou do banco, de repente incapaz de ficar sentada. Explique como você pode me dizer que me ama há mais de 10 anos e depois sair com outra mulher uma semana depois de fazermos amor pela primeira vez.
Não foi o que você está pensando. Daniel se levantou também, estendendo as mãos em direção a ela. Mas Helena recuou. Helena, por favor, deixe-me explicar. Então explique quem era ela, Daniel, e não me diga que era trabalho, porque ninguém segura a mão de um cliente em um bar romântico. Daniel fechou os olhos e, quando os abriu novamente, havia uma mistura de culpa e desespero que confirmou os piores medos de Helena. Ela se chama Beatriz, e você está certa, não era trabalho. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Ouvir a confirmação era pior do que a incerteza. Quem é ela? Alguém que eu conheci alguns meses atrás, antes de nós. Helena, eu juro que não é o que você está pensando. Alguns meses atrás, Helena sentiu a raiva crescer. Daniel, alguns meses atrás, você estava me dizendo que me amava há anos. Estava me pedindo em casamento naquele terraço. Como pode ter conhecido outra pessoa alguns meses atrás? Porque eu estava tentando te esquecer. A confissão explodiu dele como se tivesse sido arrancada à força. Helena, eu passei anos assistindo você namorar outros caras, sendo feliz com outros caras, e eu pensei que nunca teria uma chance com você. Então, quando você terminou com Fernando e voltou para casa, eu tentei conhecer outras pessoas. Tentei seguir em frente. Helena sentiu lágrimas queimarem os olhos. E a terça-feira da semana passada? O que foi aquilo, Daniel? Uma despedida? Uma última noite com ela antes de se contentar comigo? Não. Daniel deu um passo em direção a ela, mas Helena continuou recuando. Helena, não foi assim. Eu fui encontrar com ela para terminar as coisas oficialmente, para explicar que havia encontrado a pessoa que sempre amei, que havia finalmente tido coragem de lutar pelo que queria. E você precisava segurar a mão dela para fazer isso? Daniel abriu a boca, depois a fechou, claramente sem resposta. Quanto tempo você ficou com ela, Daniel? Helena perguntou, a voz perigosamente baixa. Quantas vezes vocês se encontraram? Quantas vezes você dormiu com ela enquanto me dizia que eu era a única que importava? Helena, isso não importa. Ela não significa nada para mim. Nunca significou. Você é... Mentira! Helena explodiu, as lágrimas finalmente transbordando. Se ela não significava nada, você não precisaria de uma noite romântica em São Paulo para terminar com ela. Se ela não significava nada, você teria mencionado a existência dela em algum momento durante essas últimas 3 semanas. Helena se virou e começou a caminhar rapidamente de volta à redação, Daniel correndo atrás dela. Helena, por favor, não faça isso. Deixe-me explicar adequadamente. Deixe-me contar toda a história. Não quero ouvir mais mentiras, Daniel. Helena parou e se virou para encará-lo, e Daniel recuou com a força da dor que viu nos olhos dela. Por 20 anos, eu confiei em você mais do que em qualquer pessoa no mundo. Você era minha constante, minha verdade, a única pessoa com quem eu podia ser completamente honesta. E agora descubro que você é capaz de olhar nos meus olhos e mentir como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Helena, eu nunca menti sobre te amar. Isso é a verdade mais pura da minha vida. Então por que não me contou sobre ela? Helena perguntou, limpando as lágrimas que não paravam de cair. Se era só alguém que você estava tentando esquecer, por que esconder? A menos que... Helena sentiu uma nova onda de náusea. A menos que você ainda não tenha decidido qual de nós duas quer de verdade. Isso não é verdade. Prove. Helena cruzou os braços, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Me prove que ela não significa nada. Me prove que eu posso confiar em você novamente. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, e Helena viu a luta interna refletida em seus olhos. A confiança é o pilar, e ela estava sendo testada.
2 semanas se passaram desde o confronto no parque. 2 semanas das mais dolorosas da vida de Helena. Ela não havia falado com Daniel desde aquele dia, ignorando suas ligações, deletando suas mensagens sem ler, evitando todos os lugares onde sabia que poderia encontrá-lo. Era como se uma parte vital de si mesma tivesse sido arrancada, deixando um vazio que parecia crescer a cada dia. Helena se enterrou no trabalho, aceitando todas as matérias extras que apareciam, ficando até tarde na redação para evitar voltar para casa, onde cada canto a lembrava dele. Suas colegas notaram a mudança. Ela estava pálida, mais magra, os olhos sempre ligeiramente vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Mas Helena dava desculpas vagas sobre estresse no trabalho sempre que alguém perguntava. Foi Mariana quem finalmente a encurralou numa sexta-feira à tarde, quando Helena estava sozinha na redação, revisando artigos para a edição de segunda-feira. Ok, chega, disse Mariana, puxando uma cadeira para perto da mesa de Helena. Você vai me contar o que está acontecendo e não aceito "estou bem" como resposta. Helena suspirou, não levantando os olhos da tela do computador. Mari, eu realmente não quero falar sobre isso. Helena, você está parecendo um fantasma há 2 semanas. E onde está Daniel? Vocês dois são grudados no quadril normalmente, mas ele não aparece aqui há tempos. Ao ouvir o nome dele, Helena sentiu a familiar pontada de dor no peito. Nós tivemos uma discussão. Que tipo de discussão faz com que melhores amigos de 20 anos parem de se falar completamente? Helena finalmente olhou para Mariana, e a expressão em seu rosto deve ter sido reveladora, porque os olhos da amiga se arregalaram. Meu Deus, Helena, vocês finalmente... E depois algo deu errado? Helena sentiu lágrimas queimarem os olhos novamente. Havia chorado tanto nas últimas 2 semanas que pensava que não tinha mais lágrimas, mas aparentemente estava errada. Mari, eu não posso... Helena, você precisa conversar com alguém. Está se matando por dentro. Mariana se inclinou para a frente, a voz gentil, mas firme. O que Daniel fez? E então, como uma represa se rompendo, Helena contou tudo. Sobre a noite no terraço, sobre as 3 semanas de felicidade secreta, sobre a descoberta da existência de Beatriz. Mariana ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo pequenos sons de compreensão ou indignação. Esse idiota, murmurou Mariana quando Helena terminou. Helena, eu sinto muito, mas você deu uma chance para ele explicar adequadamente? Quer dizer, você disse que ele tentou... Mari, ele mentiu para mim, por omissão, mas mentiu. Se Beatriz realmente não significasse nada, ele teria mencionado. Ele teria dito, olha, preciso resolver uma situação com alguém que estava saindo antes de você. Mas não. Ele deixou eu descobrir da pior forma possível. Mariana assentiu lentamente. Você tem razão. A transparência é fundamental em qualquer relacionamento. Helena riu amargamente. Que relacionamento? 3 semanas não constituem um relacionamento. Foi apenas eu sendo idiota e romântica demais. Helena, você conhece Daniel há 20 anos. O que vocês têm vai muito além de 3 semanas e você sabe disso. Antes que Helena pudesse responder, sua mãe ligou. Helena, querida, disse a voz familiar, você pode vir para casa hoje à noite? Seu pai e eu queremos conversar com você sobre uma coisa. Helena franziu a testa. Está tudo bem? Vocês estão bem? Estamos ótimos. É só uma conversa. Venha jantar conosco. Helena chegou à casa dos pais às 7 da noite, encontrando a mesa posta com a louça boa e velas acesas. Sua mãe, sempre elegante mesmo em casa, a recebeu com um abraço mais longo que o normal. Você está magra demais, murmurou ela no ouvido de Helena. E está com olheiras. Não está dormindo bem? Estou bem, mãe, só trabalho demais.
Durante o jantar, Helena notou que seus pais pareciam estar evitando algum assunto, trocando olhares significativos quando pensavam que ela não estava olhando. Finalmente, quando estavam tomando café, seu pai limpou a garganta. Helena, nós queríamos falar com você sobre Daniel. Helena quase engasgou com o café. O que tem, Daniel? Bem, sua mãe se inclinou para a frente. A mãe dele, Rosa, está muito preocupada. Aparentemente ele está não muito bem nas últimas semanas. Não está dormindo, mal está comendo, cancelou vários compromissos de trabalho. E Helena tentou soar casual, mas seu coração estava batendo mais rápido. E Rosa disse que ele mencionou que vocês tiveram uma discussão séria, continuou seu pai. Helena, o que aconteceu? Vocês nunca brigaram assim antes. Helena suspirou. Não podia contar a verdade para seus pais. Ainda não estava pronta para explicar sobre a mudança no relacionamento dela com Daniel. Foi apenas uma diferença de opinião sobre algo importante. Algumas coisas foram ditas que não deveriam ter sido. Helena, disse sua mãe gentilmente, Daniel está sofrendo. Rosa disse que ela nunca o viu assim. E olhando para você agora, você também está sofrendo. Mãe, vocês dois são adultos, interrompeu seu pai. Então não vamos nos meter. Mas Helena, seja lá o que aconteceu, vale a pena perder 20 anos de amizade? Vale a pena perder a pessoa que sempre foi seu porto seguro? Helena sentiu lágrimas queimarem os olhos novamente. Papai, você não entende. Não é tão simples. O amor nunca é simples, querida, disse sua mãe suavemente. Helena congelou. O quê? Seus pais trocaram um olhar e sua mãe sorriu tristemente. Helena, vocês acham que ninguém percebia? A forma como vocês olhavam um para o outro? Como Daniel sempre ficava tenso quando você mencionava outros namorados? Como você sempre comparava todos os seus namorados com ele? Nós sempre soubemos que vocês acabariam juntos, acrescentou seu pai. Era apenas questão de tempo para vocês perceberem também. Helena se levantou abruptamente da mesa. Eu preciso ir. Helena, eu preciso ir, mãe. Obrigada pelo jantar. Helena dirigiu sem destino por 1 hora, tentando processar não apenas a conversa com os pais, mas a informação de que Daniel estava sofrendo tanto quanto ela. Parte dela, uma parte muito pequena, sentia uma satisfação sombria em saber que ele estava pagando pelo que havia feito. Mas a maior parte dela, a parte que o amava há 20 anos, mesmo quando não sabia disso, se sentia devastada em imaginar Daniel em dor. Sem conscientemente tomar a decisão, Helena se viu dirigindo em direção ao bairro onde cresceram. E então, como se o carro tivesse vontade própria, ela estava estacionando em frente à casa de Daniel. A casa estava escura, exceto por uma luz fraca vinda do terraço no 2º andar. O terraço onde tudo havia começado. Helena ficou sentada no carro por longos minutos, debatendo se deveria bater na porta ou simplesmente ir embora. Foi quando viu uma figura familiar aparecer na grade do terraço. Daniel estava ali, exatamente como na noite que mudara tudo, olhando para a cidade. Mesmo na luz fraca, Helena podia ver que ele estava diferente. Mais magro, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Antes que pudesse mudar de ideia, Helena saiu do carro e caminhou até a porta da frente. Seus dedos hesitaram sobre a campainha por um momento antes de finalmente tocá-la. Passos desceram a escada e então a porta se abriu, revelando Daniel. Ele estava visivelmente chocado em vê-la, os olhos se arregalando como se ela fosse uma miragem. Helena, disse ele, a voz rouca. Você, o que está fazendo aqui? Helena o estudou, notando as olheiras escuras, a barba por fazer, a camiseta amassada que parecia ter sido usada por dias. Você parece terrível, disse ela, antes de poder se controlar. Uma risada amarga escapou dele. Obrigado, você também não está com a melhor aparência.
Eles ficaram ali por um momento, apenas se olhando, anos de história pairando entre eles como um fantasma. "Posso entrar?" perguntou Helena finalmente. Daniel hesitou, depois recuou, abrindo a porta mais amplamente. "Claro." Helena subiu as escadas familiares até o terraço, Daniel a seguindo em silêncio. O lugar estava exatamente como se lembrava daquela noite. As plantas, a vista da cidade, a mesa pequena onde haviam jantado antes de tudo mudar. "Por que você veio?" perguntou Daniel, ficando a uma distância respeitosa. Helena se virou para encará-lo. "Porque meus pais me disseram que você está sofrendo. E isso importa para você?" A pergunta a atingiu como um tapa. "Claro que importa, Daniel. Eu posso estar furiosa com você, posso não conseguir confiar em você agora, mas isso não significa que quero te ver sofrendo." Daniel assentiu lentamente. "Eu mereci isso, o sofrimento, mereci tudo." "Sim, mereceu", concordou Helena, e viu Daniel encolher como se ela tivesse batido nele. Mas merecer não torna mais fácil de assistir. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso de tudo que havia acontecido pairando entre eles. "Helena", disse Daniel finalmente, "eu sei que você não quer ouvir desculpas, mas eu preciso te dizer uma coisa." "O quê?" "Eu terminei completamente com Beatriz. Na verdade..." Ele hesitou. "Eu nem tinha terminado completamente com ela quando você e eu... Quando nós... Eu deveria ter feito isso antes e não fiz. Você tem todo o direito de estar furiosa comigo." Helena sentiu uma nova onda de dor. "Então você ainda estava com ela quando nós fizemos amor?" "Tecnicamente sim, mas Helena... Eu juro que emocionalmente já havia terminado muito antes. Eu só não tive a coragem de fazer oficial, porque significava admitir para mim mesmo que eu nunca conseguiria amar ninguém além de você." "Isso não melhora as coisas, Daniel." Eu sei que não melhora. Mas Helena..." Ele deu um passo em direção a ela. "Eu cometi um erro terrível, um erro que vai me assombrar pelo resto da vida. Mas meus sentimentos por você... eles são reais, eles sempre foram reais." Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. "Como eu posso acreditar em você agora? Como posso confiar que não há outras Beatrizes que você esqueceu de mencionar?" "Por quê?" disse Daniel, a voz quebrando. "Eu vou fazer qualquer coisa para reconquistar sua confiança. Qualquer coisa, Helena. Vou te mostrar todos os dias pelo resto da minha vida que você é a única que importa." "Daniel, eu te amo", disse ele desesperadamente. "Eu te amo mais que a minha própria vida. E eu sei que estraguei tudo, sei que quebrei sua confiança da pior forma possível, mas Helena, por favor, me dê uma chance de consertar isso." Helena olhou para ele, para o homem que havia sido seu melhor amigo, seu primeiro amor, seu maior erro e sua maior verdade. Viu sinceridade em seus olhos, mas também viu a possibilidade de mais dor. "Eu não sei se posso, Daniel", sussurrou ela. "Eu não sei se consigo me arriscar assim novamente." Daniel assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto dele também. "Eu entendo, mas Helena, se você conseguir encontrar um jeito, se conseguir me dar uma chance de provar que mereço sua confiança..." Ele parou de falar e caminhou até a mesa pequena, pegando algo que Helena não havia notado antes. Era uma pequena caixa de veludo. "Daniel, o que é isso?" Com mãos tremendo, ele se ajoelhou no terraço molhado, exatamente no lugar onde tudo havia começado. "Helena, eu sei que não tenho o direito de pedir isso agora. Sei que você provavelmente vai dizer não e que eu mereço ouvir não. Mas eu preciso te mostrar que isto aqui não é brincadeira para mim. Preciso te mostrar que estou falando sério sobre querer consertar as coisas." Bum! Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples mas lindo, com um diamante solitário que capturava a luz das lâmpadas do terraço. "Casa comigo, Helena. Não agora, não amanhã, mas quando você conseguir me perdoar.
quando conseguir confiar em mim novamente. Casa comigo, porque eu quero passar o resto da minha vida te provando que você é tudo para mim. Helena olhou para ele ajoelhado ali, vulnerável e desesperado, e sentiu seu coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. O terraço onde tudo começou, agora seria o lugar da promessa eterna. 6 meses depois, Helena estava parada na frente do espelho do quarto, ajustando o vestido branco simples que havia escolhido para o casamento. Não era o vestido dos sonhos que imaginava quando criança. Era algo mais discreto, mais íntimo, perfeito para a cerimônia pequena que haviam planejado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto prendia o cabelo em um coque baixo, deixando algumas mechas soltas emoldurarem o rosto. A jornada até aquele momento não havia sido fácil. Depois daquela noite no terraço, quando Daniel a pediu em casamento pela segunda vez, Helena não havia dado uma resposta imediata. Em vez disso, insistiu que precisavam de terapia de casal, que precisavam reconstruir a confiança do zero, que precisavam aprender a se comunicar como parceiros românticos, não apenas como melhores amigos. Dr. Santos, o psicólogo que os acompanhou durante esses meses, os havia guiado através das camadas complexas de sua transição de amizade para romance. Houve sessões difíceis, onde Helena chorou, falando sobre a traição que sentiu, e Daniel confrontou suas próprias inseguranças sobre merecer o amor dela. Houve momentos quando Helena quase desistiu, quando a dor ainda era muito fresca para ignorar. Mas também houve avanços, pequenos momentos de reconexão que gradualmente reconstruíram a base de confiança entre eles. Daniel havia sido completamente transparente sobre tudo, não apenas sobre Beatriz, mas sobre cada aspecto de sua vida. Ele mudou os códigos de seus telefones e redes sociais, dando a Helena acesso completo. Mais importante, ele aprendeu a se comunicar sobre seus sentimentos em tempo real, não guardando nada para si mesmo. "Está pronta, querida?" A voz de sua mãe a trouxe de volta ao presente. Helena se virou para encontrar Rosa, a mãe de Daniel, parada na porta ao lado de sua própria mãe, ambas com lágrimas nos olhos. "Vocês duas vão me fazer chorar antes mesmo de sair daqui", disse Helena, rindo nervosamente. "Você está absolutamente linda", disse Rosa, se aproximando para ajustar o véu simples que Helena havia escolhido. "Daniel mal conseguiu dormir ontem à noite. Acordei às 5 da manhã e encontrei ele no terraço, apenas olhando para as estrelas." "Ele estava nervoso?" perguntou Helena, sentindo borboletas no estômago. "Nervoso não é a palavra certa", disse sua mãe sorrindo. "Ele estava radiante, como um homem que finalmente conseguiu o que sempre quis." Helena sorriu, lembrando-se da conversa que tiveram na noite anterior. Eles haviam decidido passar a véspera do casamento separados, seguindo a tradição, mas Daniel havia ligado às 11 da noite apenas para dizer que a amava e que mal podia esperar para chamá-la de esposa. "Helena", disse Rosa, pegando suas mãos, "eu quero que você saiba que você sempre foi uma filha para mim. Mesmo quando vocês eram apenas amigos, eu via como Daniel olhava para você, e eu sabia. Uma mãe sempre sabe." "Rosa, e eu sei que vocês passaram por momentos difíceis recentemente. Sei que Daniel cometeu erros." Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas. "Mas também sei que aquele menino te ama com cada fibra do ser dele, desde os 8 anos de idade. E agora, vendo vocês dois terem encontrado o caminho de volta um para o outro, é como assistir a 2 metades de uma alma finalmente se reunindo." Helena sentiu lágrimas queimarem os olhos. "Obrigada, Rosa, por tudo. Por ter criado um homem que, apesar de seus defeitos, sempre foi o melhor amigo que eu poderia ter pedido." As 3 mulheres se abraçaram, e Helena sentiu uma paz se estabelecer sobre ela. Apesar de todo o sofrimento, apesar das dúvidas e medos, ela estava exatamente onde deveria estar,
A cerimônia seria no jardim da casa dos pais de Helena, o mesmo lugar onde ela e Daniel haviam brincado quando crianças. Apenas família próxima e alguns amigos íntimos estavam presentes. Eles haviam decidido manter tudo simples e focado no que realmente importava. Quando Helena desceu as escadas e saiu para o jardim, viu Daniel esperando sob um arco simples, decorado com rosas brancas e folhagens. Ele usava um terno azul marinho que realçava seus olhos, e quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que ela conhecia há 20 anos, mas que hoje carregava uma promessa completamente nova. A caminhada até ele pareceu durar uma eternidade e ao mesmo tempo passar em um piscar de olhos. Helena estava vagamente consciente da música suave tocando, dos sorrisos dos convidados, do perfume das flores que enchiam o ar. Mas sua atenção estava completamente focada no homem que a esperava, o homem que havia sido sua constante, sua âncora, sua maior fonte de alegria e dor. Quando chegou até ele, Daniel estendeu a mão e Helena a tomou, sentindo a familiaridade reconfortante do toque dele misturada com a emoção do momento. "Você está linda", murmurou ele apenas para ela ouvir. "Você também está muito bonito", respondeu ela sorrindo. O celebrante, um amigo da família que os conhecia desde crianças, sorriu para ambos. "Amigos, estamos aqui hoje para testemunhar algo verdadeiramente especial." Helena e Daniel decidiram escrever seus próprios votos. Então, vamos começar com Daniel. Daniel respirou fundo, tirando um papel do bolso, mas depois o dobrou novamente e olhou diretamente nos olhos de Helena. "Helena", começou ele, a voz ligeiramente trêmula, "quando eu era criança você me ensinou que amizade significava estar presente nos momentos bons e ruins. Quando eu era adolescente, você me ensinou que lealdade significava ficar ao lado de alguém, mesmo quando todo mundo mais os abandonava. E quando me tornei um homem, você me ensinou que amor verdadeiro significava estar disposto a lutar por alguém, mesmo quando essa luta incluía lutar contra meus próprios medos e inseguranças." Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. "Eu cometi erros", continuou Daniel, sua voz ficando mais firme. "Erros que poderiam ter nos custado tudo, mas você me deu algo que eu não merecia, uma segunda chance. E hoje eu prometo a você, na frente de todos que amamos, que vou honrar essa segunda chance todos os dias da minha vida." Ele parou, limpando as próprias lágrimas. "Helena, você é minha melhor amiga, minha alma gêmea, meu grande amor. Prometo te amar com honestidade completa, te proteger com tudo que tenho e te fazer rir pelo menos uma vez por dia pelo resto de nossas vidas. Prometo que nossa amizade sempre será a base do nosso casamento e que nunca vou dar por garantido o privilégio de ser seu marido." Helena estava chorando abertamente agora, mas sorriu através das lágrimas quando chegou sua vez. "Daniel", disse ela, a voz clara apesar da emoção. 20 anos atrás, um menino de cabelos bagunçados me ajudou a juntar meus livros no primeiro dia de aula. Ele não sabia, naquela época, que estava se oferecendo para me ajudar a juntar os pedaços pelo resto de nossa vida." Risadas suaves ecoaram entre os convidados. "Você foi meu porto seguro em todas as tempestades. Minha voz da razão quando eu estava sendo irracional. Minha fonte de força quando eu pensava que não podia continuar. E quando descobrimos que nosso amor era mais profundo do que amizade, você se tornou minha paixão, meu desejo, meu futuro." Helena respirou fundo. "Nós não chegamos até aqui facilmente. Cometemos erros, nos machucamos, quase perdemos tudo, mas isso nos tornou mais fortes. Aprendemos que amor verdadeiro não é perfeito. É a escolha de continuar lutando um pelo outro, mesmo quando é difícil." Ela pegou as mãos dele, apertando firmemente. "Daniel, prometo te amar não apenas nos dias bons, mas especialmente nos dias difíceis.
Prometo ser sua parceira em todas as aventuras, sua confidente em todos os medos, sua celebrante em todas as vitórias. Prometo que nossa comunicação sempre será honesta, nosso respeito mútuo sempre será sagrado e nosso amor sempre será nossa prioridade. Quando trocaram alianças, Helena sentiu como se 20 anos de história culminassem naquele momento. A aliança que Daniel colocou em seu dedo era simples, mas perfeita, gravada com a data do primeiro dia que se conheceram. Pelos poderes que me foram conferidos, disse o celebrante, sorrindo amplamente. Eu os declaro marido e mulher. Daniel, você pode beijar sua esposa. O beijo foi suave e doce, carregado de promessa e gratidão. Quando se separaram, Daniel sussurrou contra os lábios dela. Finalmente, Sra. Oliveira. Finalmente, concordou ela. A recepção foi íntima e alegre, realizada no mesmo jardim. Durante o jantar, Helena encontrou alguns momentos para observar os convidados, suas famílias, que haviam esperado este dia por anos, seus amigos, que nunca duvidaram de que eles acabariam juntos, até mesmo Mariana, que havia brindado dizendo que era sobre tempo. Quando chegou a hora do discurso do noivo, Daniel se levantou, segurando a mão de Helena. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, disse ele, olhando ao redor da mesa. Mas principalmente quero agradecer a mulher extraordinária que acabou de concordar em ser minha esposa. Ele se virou para Helena. Helena, você me deu muito mais do que amor. Você me deu perdão quando eu não merecia, paciência quando eu estava sendo impossível, e fé em nós quando eu tinha perdido a fé em mim mesmo. Ele levantou sua taça. Para todos aqui, que tenham a sorte de encontrar alguém que seja não apenas seu amor, mas seu melhor amigo. E que tenham a sabedoria de lutar por esse amor quando as coisas ficarem difíceis. Mais tarde naquela noite, Helena e Daniel se encontraram sozinhos no terraço da casa dele. Agora, deles. A cidade brilhava abaixo, exatamente como naquela noite que mudou tudo. Sem arrependimentos? Perguntou Daniel, puxando-a para seus braços. Nenhum, disse Helena, beijando-o suavemente. Bem, talvez um. Qual? Que demoramos tanto para chegar aqui. Daniel riu. Talvez precisássemos de todos esses anos para estarmos prontos, para sabermos realmente o que significava amar alguém para sempre. Helena se aninhou contra ele, ouvindo os batimentos cardíacos familiares. Daniel? Eu tenho algo para te contar. Algo no tom de voz dela fez Daniel se afastar para olhá-la. O que é? Helena sorriu, colocando a mão sobre o ventre ainda plano. Você vai ser papai. Daniel ficou completamente imóvel por um momento, processando as palavras. Então seu rosto se iluminou com uma alegria tão pura que Helena sentiu lágrimas voltarem aos olhos. Sério? Sussurrou ele. Helena, sério? Descobri ontem. Queria te contar hoje, no nosso dia especial. Daniel a pegou no colo e a girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando a colocou de volta no chão, ele se ajoelhou e beijou suavemente o ventre dela. Oi, bebê, murmurou ele. Sou seu papai, e sua mamãe é a mulher mais incrível do mundo. Helena passou os dedos pelos cabelos dele, o coração transbordando de felicidade. Nossa família está crescendo. Nossa família, repetiu Daniel, se levantando para beijá-la. Helena, eu te amo tanto que às vezes não consigo respirar. Eu também te amo. Eles ficaram ali abraçados no terraço, onde havia começado como melhores amigos apaixonados, e agora eram marido, mulher e futuros pais. O vento suave carregava o perfume das flores do jardim, e as luzes da cidade piscavam como bênçãos silenciosas. Do sim inesperado, nasceu um amor para toda a vida.